Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos para a segunda parte da geometria molecular, sendo que a primeira parte já foi postado no vídeo anterior, certo? Na primeira parte do vídeo de geometria molecular que nós vimos, nós aprendemos a geometria molecular da água, que é uma geometria angular, que é o primeiro tipo de geometria que a gente estuda, o primeiro tipo básico de geometria molecular que é estudado no ensino médio e nos exames vestibulares, tá bom? Agora, no vídeo de hoje, que é a segunda parte, nós vamos estudar os outros três tipos básicos de geometria que estão faltando, que são geometria linear, geometria piramidal e geometria tetraédrica, tá bom? Para isso, nós vamos seguir a mesma fórmula básica, o mesmo esquema básico de como determinar a geometria, que é esse daqui que está na tela. Primeiro, nós vamos escrever a fórmula eletrônica. Desculpem a letra, que não está muito bonita. Eu escrevi muito rápido. Segundo, afastar o máximo possível os pares ligantes e pares não ligantes. Para quem não lembra o que é um par ligante e não ligante, volte no vídeo da parte 1 de geometria molecular, que lá eu estou explicando o que é isso. Terceiro, determinar a geometria considerando somente os pares ligantes, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exemplo aqui de geometria. Segundo exemplo que a gente vai estudar aqui, que é o de geometria linear, tá bom? Para isso, a gente vai seguir o exemplo, vai usar o exemplo da molécula de CO2, ou seja, a molécula de dióxido de carbono, tá? Porque são dois, oxigênio, óxido de carbono, tá bom? Bom, então o primeiro passo é escrever a fórmula eletrônica. Para isso, a gente precisa identificar o elemento central. Quem que é o elemento central? Geralmente, um macete que eu dou para os meus alunos é mostrar que o elemento central é aquele que aparece menos vezes na fórmula. Então, nós temos dois oxigênios e um carbono só. Então, o carbono ele é o elemento central, porque ele aparece menos vezes, tá? O carbono, ele está em qual família da tabela periódica? Na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons ao redor dele, certo? O oxigênio, ele está na família 6A, então cada oxigênio tem 6 elétrons. Vejam só, se cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, eles precisam fazer quantas ligações para ficar com 8? Se ele já tem 6, para ficar com 8, falta quanto? Falta 2. Então ele tem que fazer duas ligações. Então veja, ele pode fazer duas ligações aqui com essa parte do carbono, um dos oxigênios, e o outro oxigênio fazer duas ligações do outro lado. Então ficaria assim, ó. 1, 2, o oxigênio, 3, 4, 5, 6. Aí faz uma ligação aqui, outra ligação aqui, aí fecha as duas ligações que o oxigênio precisa, certo? Aí desse outro lado a mesma coisa. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma ligação aqui, outra ligação aqui, fecha. Pronto. O carbono ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada, portanto está obedecendo a regra do octeto. Para quem não lembra do que eu estou falando, vai lá em tipo de ligações químicas, tá? Lá em ligação iônica, que vocês vão perceber que existe a regra do octeto e os elementos eles tendem a obedecer a regra do octeto. E o oxigênio também, a mesma coisa, tá? Agora eu vou desenhar a fórmula estrutural para ficar mais fácil da gente identificar. Então, o carbono, traço, como são duas ligações, dois traços, não é?
mais 2 traços aqui, o oxigênio aqui, certo? Percebam que agora a gente tem que afastar ao máximo possível essas ligações. Como são 2 ligações apenas, elas podem ser afastadas no plano. Então, quando elas são afastadas no plano, a máxima distância entre elas vai formar um ângulo aqui, ó, de 180 graus, certo? Então, essa daqui é o que a gente chama de geometria linear, porque a máxima distância entre elas forma um ângulo de 180 graus, tá bom? Bom, então já vimos a geometria linear. Agora vamos para o outro tipo de geometria, tá bom? Para isso a gente vai pegar um exemplo da molécula de NH3. NH3 é a molécula de amônia ou hidreto de hidrogênio, tá? Trihidreto de hidrogênio, também chamado de amônia, que é aquela que vocês usam, principalmente o pessoal que gosta de usar pintar cabelo, né? Faz parte da composição das tinturas de cabelo, tá bom? Então tá. Então a primeira coisa é escrever a fórmula eletrônica. Então a fórmula eletrônica vai ficar o nitrogênio, ele é o elemento principal porque ele aparece menos vezes. Ele está na família 5A da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons na última camada, certo? Ele está ligado a 3 hidrogênios. Cada hidrogênio tem um elétron só na última camada, então ele só vai fazer uma ligação. Então vai ser um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vamos fazer a fórmula estrutural para ficar mais fácil de ver? Então vai ficar o nitrogênio no meio, o par de elétrons não ligante ou não compartilhado, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar essas ligações e colocar elas o mais distante possível uma da outra. Lembra que eu falei para vocês? Vamos considerar como uma ligação o par não ligante, tá? Esse par não compartilhado aqui. Então ficaria assim, ó. Então a máxima distância entre esses ligantes e não ligantes vai formar isso daqui. É uma espécie de um tetraedro. Se a gente fosse tentar fazer essas ligações, ó, ligar eles, formaria um tetraedro, certo? Bom, mas lembra que eu falei para vocês? Para determinar a geometria, a gente considera somente os pares ligantes. Então esse par não ligante aqui, ele não é considerado, a gente desconsidera ele. Então tirando ele, o que sobra? Vamos olhar aqui. Vai sobrar esse daqui, ó. O nitrogênio, deixa eu colocar mais para cá na tela. O hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Certo? Então essa, pessoal, é uma geometria que a gente chama de geometria piramidal. Por quê? Porque forma basicamente uma pirâmide, ó. Se a gente tenta ligar essas ligações aqui, ó, vai formar uma pirâmide. Eu não sei se vocês conseguem ter essa dimensão de que forma uma pirâmide. Mas então essa é uma geometria que a gente chama de geometria piramidal, tá? Deixa eu escrever aqui. Piramidal. E deixa eu adiantar rápido porque o vídeo já está ficando longo. Piramidal. Certo? E para finalizar, nós vamos fazer o último tipo de geometria, que é a geometria tetraédrica. Para isso, a gente vai usar o exemplo da molécula de metano, que é o CH4,
tá? Ou hidreto de carbono, tá? Tá, o carbono é o elemento central, a gente já consegue identificar isso, então vamos fazer aqui. Ele tem 4 elétrons porque ele está na família 4A. Ele está ligado a 4 hidrogênios, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios. Vamos fazer a fórmula estrutural para ficar melhor, para visualizar melhor. Então nós temos aqui no plano a fórmula estrutural fica dessa maneira, certo? Perceba que ele não tem pares não ligantes, ele só tem pares ligantes, tá? Então a máxima distância entre esses pares ligantes aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar desse lado aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente fixa um assim em um meio lateral e o outro a gente coloca mais para cá e mais para cá. Tá? Então, com o tempo vocês vão se habituando a como desenhar essas nuvens eletrônicas, que a gente chama de nuvens eletrônicas, tá? Habituar. Ó, então, se a gente fosse tentar juntar essas ligações, formaria uma espécie de um tetraedro. Certo? Então, essa é a geometria que a gente chama de geometria tetraédrica. Tetraédrica. Porque a máxima distância entre os pares não ligantes vai formar um tetraedro, tá bom? Bom, pessoal, então esses foram os 4 tipos básicos de geometria que a gente estudou. Geometria angular, com o exemplo da água. Geometria linear, com o exemplo do dióxido de carbono. Geometria piramidal, com o exemplo da amônia. E geometria tetraédrica, com o exemplo do metano, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar de polaridade, que é o próximo conceito que está relacionado com a geometria molecular, tá bom? Um abraço e até a próxima.